Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. O entrevistado de hoje, o Dr. Jorge Cabral, cirurgião plástico, fez UA, não foi nem um fã, né? Fez a Universidade do Amazonas, um grande amigo desde a faculdade. Eu lembro que eu passei trote em você, não vou nem falar o que é que eu fiz, que você já esqueceu, então deixa pra lá. Cirurgião plástico, formação na Universidade Federal da Bahia, voltou pra minha terrinha, né, cara? Você foi pra minha terra e fez uma complementação no HC, na USP, não foi isso? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Que prazer lhe ter aqui dentro da minha casa. Primeiramente, queria te agradecer pelo convite. Realmente é um prazer estar contigo, né? Para a gente poder conversar um pouco, falar sobre saúde e sobre tudo mais, né? E parabenizar também a todos que te acompanham, né? Que tenho certeza que vão estar cada vez melhor informados. Ô Jorge, onde que foi que a medicina entra na sua vida? Me explica um pouquinho. Desde muito cedo. Meu pai era médico, né? Obstetra ginecologista, que já faleceu, e então sempre acompanhando ele. E desde o meu primeiro ano de faculdade, eu já ia para o hospital ao lado dele. Então, em casa, quando criança, sempre ouvindo sobre medicina. Talvez daí. E aí você entra na faculdade, leva o trote, eu passo o trote em você, termina a faculdade, cirurgia plástica. Se teu pai é GO, você está dentro de uma casa onde você vivia aquilo dali, aonde foi o momento que você pensou em fazer cirurgia plástica? Bem, desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que ia ser da área cirúrgica, né? Que eu me realizo num centro cirúrgico. Essa é a minha paixão. Sempre soube disso. E percebi que obstetrícia, ginecologia, que eu estava acompanhando com meu pai, também não era muito a minha área, né? Particularmente, eu gosto de cirurgias programadas, gosto de cirurgias agendadas, eu gosto de tudo muito detalhista. Então, daí eu escolhi a área cirúrgica. Desde o início, eu sabia que ia ser cirurgião, né? Agora, que área da cirurgia? Acho que logo no início, a primeira área que me encantou foi cirurgia pediátrica, porque eu adoro trabalhar com criança. Legal. E depois eu fui vendo que realmente a plástica tinha muito mais a ver comigo. Uhum. Por esse meu lado, talvez, detalhista, perfeccionista, né? Eu me encontrei na cirurgia plástica. E te digo, depois que eu entrei na residência de plástica, eu vi que eu estava realizado, que realmente era o prazer da minha vida. Esse aqui era a minha vida. E interessante falar para as pessoas que estão nos assistindo, na sua volta para Manaus, cara, foi muito legal, porque assim, a gente voltou junto, eu lembro de a gente pedindo emprego. Isso. Em vários lugares, toda vez que a gente chegava, a gente sentava junto, pô, e aí, cara, tu conseguiu? Pô, vamos lá. Getúlio Vargas, Fundação Secom, em todos os lugares a gente batia na porta, e quando eu via, tava aí você junto, falei, cara, e aí? Pô, me dá uma ajuda, faz de algum jeito, e a gente... Foi muito legal essa volta, esse retorno, né? E quando você falou, quando você aceitou vir para cá, eu falei, pô, cara, eu tenho que contar essa história. Foi muito bacana da gente, nesses 12 anos agora de retorno que a gente já tem, da gente vir galgando junto, né? E sempre que abria uma porta para um, o outro puxava, né? Então, tudo que a gente ia conseguindo, a gente ia trazendo. Foi bem bacana a minha volta para cá, porque a minha formação, seja na Federal da Bahia, seja a complementação que eu fiz na USP, foi em reconstrução. Sim. E quando eu cheguei em Manaus, eu percebi que Manaus estava um pouco desassistida da área de reconstrução. Né? Ou seja, as pessoas só têm ideia de reconstrução mamária, mas reconstrução vai de tudo. Nós podemos falar desde malformações, a úlceras escaras, a ortopedia, reconstrução de membros. Então, eu vi que estava desassistida nessa área. Então, foi onde eu consegui entrar em vários hospitais, por ter essa formação em reconstrução. E você falando isso, eu lembro que na residência a minha residência de cabeça e pescoço, a gente aprendia a fazer reconstrução plástica exatamente para dizer assim, cara, a chance de você voltar e ter um cirurgião plástico à sua disposição vai ser muito baixa. Então, assim, aprende a fazer, porque na hora que você precisar, você tem que se virar sozinho, não é isso? Mas você volta, começa a fazer o consultório e acaba sendo referência em cirurgia de mama. Eu vejo que você, até os nossos amigos, a Tatiana e o Aguinaldo, principalmente o Aguinaldo, que sempre vocês estão juntos, e eu acho interessante até das pessoas saberem esse cuidado que você tem de toda vez que um paciente tem algum nódulo, tem alguma coisa, você sempre remete para um mastologista, o doutor Aguinaldo.
exatamente por causa desse olhar dele. E eu acho assim, é um respeito tão grande na cara de você ter ao paciente. E quando você vai falar sobre mama, primeiro, é a cirurgia mais comum, é o que as mulheres mais procuram dentro do seu consultório? Sim. Diria que a cirurgia mamária é meu carro-chefe, com certeza. Aonde começou isso? Talvez o fato de, quando eu cheguei aqui em Manaus, né, como nós estávamos falando, fui fazer a reconstrução, fui bater na porta do SECOM, e cheguei no SECOM, conversando com o diretor, ele falou, olha, eu tenho mais de 200 mulheres na fila para reconstruir mama. Eu digo, opa, então é comigo mesmo. Porque, além de eu ser reconstrutor, talvez na residência o que eu mais gostava era a parte mamária, então reconstrução de mama. Então fiquei por uns 6 anos no SECOM fazendo reconstrução de mama. Acabou que as pessoas tiveram isso como referência, como médico de mama. Legal. E quando a gente vai falar sobre cirurgia de mama, a gente vê que com o tempo a gente vê as mulheres mais jovens fazendo a cirurgia de mama. E aí, às vezes, as pessoas pensam só na parte estética, esquecem, às vezes, vamos dizer, uma menina que tem um seio muito grande vai estar escoliose, vai dar problema de coluna, você vai ter todos esses problemas que podem vir juntos. Qual a idade você acha que é interessante realmente? Vamos lá, e você, se puder, divida. Ah, quando é realmente uma mama maior, que vai dar problema mais lá na frente, e quando é estético? Qual o melhor momento para as duas, se a gente for pensar desse jeito? O ideal é sempre a gente esperar a formação do órgão, que se dá por volta dos seus 17 anos. Né? Às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas por volta dos seus 17 anos. A gente, quando pode, a gente espera essa idade. Mas já peguei pacientes com gigantomastias, mesmo adolescentes com gigantomastia, onde era extremamente incômodo para a paciente e a família narrava a sua preocupação também com esse incômodo da filha e que a gente acaba operando até um pouquinho antes, em 16 anos, por exemplo, algo assim. Mas a gente sempre espera estar próximo dessa idade. E quando a gente vai falar cirurgia de mama, mama é igual a silicone? Não. Nós temos, eu costumo dizer que mama é um universo, né? De forma que existem diversas queixas. Existem pacientes que querem aumentar a mama, né? Tem pacientes que queixam da flacidez da mama. Tem histórias como pacientes, doutor, minha mama até era bonita, mas depois que eu amamentei, ela ficou flácida, ela ficou, como os pacientes falam, uma expressão, né, murcha, né? Onde a queixa é com formato, é com a flacidez, é com a queda mamária. Então, a gente já tem a intenção não só de aumentar, mas também de levantar e dar forma. E tem paciente que tem o oposto. A minha mama é gigante, eu tenho gigantomastia, uma mama muito grande. Meu desejo é diminuir. Bem, o silicone ele tem a função de dar volume. Então, aquela paciente que já tem o volume ideal, que ela é satisfeita com o volume que tem, eu não necessariamente indico um silicone. Isso porque eu consigo dar a altura desejada, o formato desejado, sem a presença do silicone, se for o desejo da paciente. E quando a gente vai falar ainda sobre silicone, existe pacientes que têm contraindicação de silicone que não podem fazer? Existe sim. Às vezes nós pegamos no consultório pacientes que têm doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, psoríase, algumas doenças autoimunes. Nós sabemos que o silicone, ele vai, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer uma contratura capsular. Devido a ser um corpo estranho, então nosso corpo ele faz uma cápsula ao redor do corpo estranho, o que vai determinar, com o passar dos anos, a troca do silicone. Bem, uma paciente que tem uma doença autoimune, a gente sabe que isso vai ocorrer muito mais rápido. Então, normalmente, eu oriento a paciente a tentar outras técnicas sem ser o uso do silicone nessas pacientes. Porque informa, olha, se a senhora escolher o silicone, acaba que vai perder esse silicone muito rápido, muito antes do que desejaria. Entendi. E quando a mulher faz a cirurgia, eu já acompanhei algumas pacientes, desculpa, a minha irmã fez cirurgia plástica, colocou silicone. E eu vejo que assim, logo naquele primeiro momento, existe aquela, cara, não ficou legal. Mas assim, a gente sabe, a gente como médico, você vai ter um processo de cicatrização. Qual é o momento realmente que a mulher vai poder olhar no espelho e falar assim, essa vai ser a mama que vai ficar para o resto da vida? Isso depende muito
do tamanho da cirurgia, né? Como, por exemplo, uma cirurgia de somente implante de silicone é uma cirurgia muito menor do que uma cirurgia de redução mamária, uma mamoplastia redutora ou uma mastopexia, né? Mas, em média, de 3 a 6 meses, mais necessariamente uns 6 meses, de forma geral. Isso até porque a mama ela sofre o que nós chamamos de báscula, que é a mama, uma queda, que é mais necessariamente explicando, digamos que a mama senta, Entendi. porque a queda ocorre mais dos tecidos posteriores do que dos anteriores. Por isso que a gente diz que ela senta, que é a báscula. Então, essa báscula ela leva uns 4 a 5 meses para acontecer. Entendi. E quando a gente vai falar sobre cirurgia plástica, a gente está falando especificamente de mama, mas existe paciente que entra no seu consultório e não vamos estar falando agora de silicone, que você já falou, mas assim, você contraindica a cirurgia em si? Qual é aquela paciente que entra assim e você fala assim, poxa, vamos lá, bom senso. No seu caso, você não tem que operar. Que paciente é essa? Eu vou do mais comum para o mais incomum. Bem, em primeiro lugar, peso, né? Aquele paciente que está muito acima do peso, principalmente quando a gente faz o cálculo do IMC e ele dá acima de 30, ou seja, obesidade, eu normalmente não recomendo, né? Seja pelos riscos cirúrgicos que existem na obesidade e seja também pelo resultado estético. Isso porque, digamos, uma paciente que opera uma mama muito acima do peso e posteriormente ela vai perder peso, isso acontece na plástica com muita frequência devido à vaidade do paciente aumentar bastante posteriormente a uma cirurgia plástica. Aí ela vai ter a queda mamária, a flacidez depois da cirurgia. Então eu oriento a todos os pacientes, percam peso antes da cirurgia. E se tiver na obesidade, eu realmente contraindico, devido ao risco cirúrgico. Entendi. Esse é o mais comum. Segundo, muitas vezes a paciente ela tem seu filho, e logo após ela procura o cirurgião plástico. Nós temos que esperar um tempo para fazer a cirurgia em relação ao parto e em relação à amamentação. Em relação ao parto, em média de 9 a 12 meses. Aí até a paciente que chegou comigo 12 meses após o parto, ela diz, doutor, agora eu quero operar. Aí eu pergunto, e a amamentação? Ela falou, doutor, ainda estou dando de mamar. Então não pode. Então, no caso, para a gente operar a mama, eu tenho que esperar, em média, uns 6 meses pós-amamentação, o fim da amamentação. Isso para a gente ter certeza, né, da produção de leite que cessou. Entendi. Pacientes que têm comorbidades, o que é mais comum de, às vezes, acontecer também de vocês dizer assim, pressão alta, diabetes, o que que você tem receio e já fala logo para ela, olha, no seu caso ainda não. Sim, claro. Eu tenho muitos pacientes que a gente faz anamnese, né, que é a conversa com o paciente sobre a sua história de doença toda, e o paciente refere alguma comorbidade, com pressão, o mais comum é diabetes, pressão alta, né? E eu sempre procuro ver se está controlada, né? E se o paciente tem um acompanhamento médico. Sempre que o paciente diz, não, doutor, eu tenho pressão alta, mas eu tenho o meu médico que me acompanha, eu digo, olha, então antes da cirurgia volte com o seu médico, né, para ele dar todas as orientações, nós vamos fazer exames para saber se realmente suas comorbidades estão todas controladas, né? E se por um acaso estiver fora de controle, aí nós temos que suspender a cirurgia. Mas quando você fala isso, porque assim, vamos lá, me corrija se eu esteja errado. O sangramento depois da cirurgia ele vai ser maior, mais fácil de acontecer quando a pessoa está com pressão alta descontrolada? Sim, o sangramento, mas também o próprio intraoperatório, né, vai ser muito mais difícil. O paciente o tempo todo durante o ato cirúrgico, né, com a pressão alta. E isso acaba aumentando o risco cirúrgico. E como eu sempre digo para minhas pacientes, algumas pacientes às vezes querem convencer a gente a operar de qualquer jeito. E aí eu sempre digo, olha, a cirurgia plástica não é para correr riscos. A gente tem que entrar com saúde e sair com saúde, sem correr riscos. E a diabetes, o que é que pode acontecer numa paciente que não está bem controlada no pós-operatório, que a glicose realmente está oscilando ou está alta? Bem, a cicatrização fica muito mais lenta. Por exemplo, eu opero muitos pacientes que têm diabetes com controle, controlados, né, mas que já referem algumas décadas convivendo com a doença. Eu já sei que o que normalmente eu espero em 6 meses, um processo cicatricial que eu acompanho na clínica, essas pacientes eu vou acompanhar por muito mais tempo, 9, 10, 12 meses, devido a gente saber que
é um processo muito mais lento nos pacientes diabéticos. Vou te fazer uma pergunta filosófica, tá? O que eu vejo hoje no dia a dia? Às vezes as pessoas usam a cirurgia plástica como um meio assim. Eu quero fazer a cirurgia plástica para fazer lipo, para colocar mama, e depois você fica, às vezes a pessoa não entende e ela volta a engordar, volta com o mesmo problema. E eu vejo que o maior sucesso, e aí você me corrija se eu estiver errado, é que ela usa como um fim. Que ela ouve você e fala assim, eu vou perder peso e quando eu chegar nesse peso, eu vou fazer a cirurgia plástica, porque a partir daí é muito mais fácil ela manter peso, ela manter a qualidade. Estou errado? Não, você está certo. É isso mesmo. Bem, vou dizer que a maioria das pacientes, ainda bem, depois que fazem uma cirurgia plástica, elas relatam que muda o estilo de vida, muda a vida como um todo, muda a forma de se relacionar com o marido, no trabalho, com filhos, com tudo. Até porque ela diz, ela muda o guarda-roupa inteiro, né? Aquela academia que antes ela tinha vergonha de ir, hoje em dia ela adora. Então, consequentemente, ela consegue manter o resultado da cirurgia plástica devido à mudança do estilo de vida. Mas sim, existem também algumas pacientes, é a minoria, né, que não muda o estilo de vida. E, consequentemente, são pacientes que vão voltar 2 anos depois, digamos, para fazer uma nova lipo. Né? São pacientes que a gente já sabe que, se não mudar o estilo de vida, vai estar sempre dependente de uma cirurgia plástica. E isso não é bom. Jorge, você vê o cirurgião plástico também como um ajudante, vamos dizer, de um psicólogo na seguinte forma. Às vezes a pessoa, depois que faz uma cirurgia plástica e ela se livra daquele estigma, às vezes um nariz que passou a idade dela todinha, adolescência, pré-adolescência, uma orelha de abano, ou não tinha mama, ou tinha uma mama muito grande, e você adianta ali 5 anos de terapia, pelo menos, onde a pessoa começa uma autoaceitação, começa a autoestima a elevar. Você vê o cirurgião plástico nesse contexto? Sim, com certeza. E é super gratificante. Né? Já aconteceu várias vezes de a gente receber a paciente na primeira consulta, a paciente extremamente tímida, que a gente vê que a paciente, até para falar, ela tem muita timidez, muita acanhada. E, posteriormente à cirurgia, quando ela, digamos, já na época de dar alta da paciente, já de pós-operatório, a gente vê que é outra paciente que entra no consultório. Ela já entra de cabeça erguida, ela já entra falante, alegre, comunicativa. Realmente é uma outra pessoa. Isso é muito gratificante, porque você vê que não foi apenas o corpo que você ajudou a mudar, você também ajudou a mudar a mente da paciente. E uma coisa que eu vou te perguntar, porque assim, teve um amigo meu que passou por isso, eu achei super interessante, onde a esposa dele fez a cirurgia plástica, corrigiu algumas coisas, tinha perdido peso, palavras dele que ele me relatou. O doutor tinha que ter me avisado, porque assim, a esposa dele era aquela pessoa onde passava despercebido, era gordinha e tal. E de repente, quando ela teve toda essa mudança, ele falou assim, Jefferson, cara, todo mundo começou a olhar para minha mulher, bicho. E eu nunca tive ciúme. Acontece muito isso no seu consultório? Acontece. 2 lados, né? Tem pacientes, né, que realmente a gente vê que tem uma boa relação familiar, né, que a gente vê que depois da cirurgia plástica, né, o marido fica com ciúmes, que muda também, acaba que o marido também tem que entrar na academia, o marido também tem que se cuidar, porque ele percebe que a mulher mudou e ela está se cuidando, né? E ele começa a olhar mais para ela e, consequentemente, ele também vai ter que começar a se cuidar. Esse é um lado. Mas também existem pacientes que, quando a paciente fala isso para mim, eu até tento ajudá-la corrigindo de que ela diz, doutor, eu vou fazer cirurgia plástica para tentar reconquistar meu marido. Aí eu discordo. Aí eu digo, olha, você tem que fazer por você. Né? Normalmente, aí nesse caso, a plástica não está bem resolvida na cabeça da paciente. Não, eu ia te perguntar isso, me passou despercebido nessas contraindicações, exatamente porque, assim, o que eu entendo, Jorge? Essa paciente, se ela faz a cirurgia plástica, se ela não consegue reconquistar o marido dela, ela vai ser insatisfeita com aquela cirurgia para sempre. Sim. Porque ela era um meio
para chegar em algo que ela não conseguiu. Então esse meio aqui se tornou algo que aí na cabeça dela acabou sendo desnecessário e ela fez por um estímulo. E é interessante ouvir de você falar exatamente isso, de, cara, não é para fazer. Com certeza. Essa a gente já sabe, como você falou, que se ela não conseguir reconquistar o marido, né, realmente ela vai ficar insatisfeita. E isso não vai ser bom para ela, aquela cirurgia plástica não vai fazer bem. Homem está fazendo cirurgia estética, mas o que, que os homens mais procuram hoje em dia para cirurgia plástica? Sim, eu diria que o número de homens está crescendo cada vez mais, cada ano que passa vai estar em crescimento. As mulheres ainda são a maioria, mas eu diria que antes, que nós víamos uma média de uns 5% no consultório de homens, hoje já podemos dizer que chega a 10, 15% do público masculino. O que antes, basicamente, os homens procuravam a questão do corpo, principalmente lipoaspiração, né? Hoje em dia também os homens estão procurando muito a questão facial, o lado facial. Talvez devido que hoje em dia muita gente trabalhando atrás de uma câmera, né, depois da pandemia, fez com que os homens se preocupassem mais com a aparência do rosto. Seja para operar um nariz, uma rinoplastia, seja uma orelha ou otoplastia. Né? E mama, o homem opera mama também, cara? Sim, as ginecomastias, né? Que é muito comum também o homem ter queixa de um volume maior de tecido mamário, né? Seja um volume um predomínio maior de gordura ou predomínio maior glandular, ou os dois, ambos, né? Que quando é mais gordura, facilmente a gente resolve com uma lipoaspiração dessa região, com poucas cicatrizes, quase só os furos da lipo. Ou quando é tecido glandular, aí eu já preciso incisar, abrir um pouquinho para tirar a glândula. E qual a idade? Aquela criança, aquele menino que cresceu, muitas das vezes eu imagino isso, acima do peso, e aí você tem o aumento da glândula. Em que momento ele tem que operar? Se ele aquela dificuldade dele estar jogando bola, não tira a camisa, não é? Vai fazer os exercícios, está com os amigos, ele tem essa vergonha. Qual o melhor momento dessa criança que tem uma ginecomastia, o menino, fazer essa cirurgia? Bem, nós temos basicamente duas idades que são mais comuns, né? Exatamente na puberdade, na adolescência, assim como também o idoso. São os dois públicos, tá? Quando está na adolescência, quando tem uma idade abaixo de 16, 17 anos, né, normalmente eu peço que também procure um endócrino para a gente ver como é que estão as dosagens hormonais, né, para ver se não se deve a isso, né? Já quando o paciente já teve a formação do tecido mamário, né, como eu falei, que por volta dos 16, 17 anos, então a gente já fica mais à vontade para operar a ginecomastia desse menino. Voltando para a mulher, quando a gente falou sobre usar ou não usar silicone, mas vamos lá, aquela que fez a cirurgia colocou silicone. Hoje em dia, o que se mais fala é exatamente assim, primeiro, a troca novamente da prótese de mama, eu queria que você falasse sobre isso, mas também, às vezes, mulheres dizendo assim, nessa hora da troca, dizem assim, eu não quero mais ela, eu vou voltar ao que era, ou eu quero que você faça uma cirurgia onde você pegue o volume e agora, para mim, está tudo bem. Você pode falar sobre essas duas, por favor? Sim. Bem, eu acho importante deixar claro que existe um mito de que esse paciente chega no consultório, doutor, eu quero aquela prótese que é para sempre. Eu digo, olha, isso é um mito, não existe nenhuma prótese para sempre. Mais cedo ou mais tarde é necessária a troca porque é um corpo estranho. Sim. Tá? O que acontece é que a tecnologia avançou bastante. Hoje nós estamos na 5ª geração já de prótese de silicone. Né? O que antes a gente batia o martelo, que era uma média de 10 anos, hoje a gente sabe que o importante é o ultrassom e uma avaliação médica anual para a gente saber como é que está o estado da cápsula e da prótese, né? Mas sabemos que tranquilamente podemos chegar a uns 20 anos com a prótese. Legal. Tá? Isso em relação à troca dela. Né? Mas hoje também existe uma tendência hoje, principalmente os pacientes de mais idade, né, de querer ficar sem a prótese. É possível? É. Eu apenas explico para a paciente que, se ela tem pouco tecido mamário, a mama que eu vou poder fazer para ela vai ser uma mama pequena. Sim. Né? Se ela, inclusive, eu mostro para a paciente, olha, se a senhora ficar satisfeita com uma mama pequena, eu consigo retirar a prótese e lhe fazer uma mama também redondinha, também na altura ideal,
né? Que lhe agrade. A única questão é o volume, que eu não vou ter mais da prótese. Né? Algumas pacientes viram e dizem, olha, doutor, pode fazer, que eu quero ela pequenininha mesmo. E nós damos continuidade. Outras ficam pensando, ih, doutor, será que pequenininha vai ficar bonito ou não? Eu digo, olha, então volte para a prótese. Eu até te perguntei isso, cara, que outro dia eu estava no consultório, exatamente. Era uma senhora que tinha feito a cirurgia lá atrás e hoje em dia, e ela já era uma jovem senhora, e ela falou assim, doutor, eu tenho que, minha preocupação maior é porque assim, se eu boto uma roupa um pouco mais curta, o meu cuidado é que começa a ficar sexy e vulgar e eu já tô numa idade que eu não quero mais isso. E é isso que eu te perguntei, porque assim, ela falou, olha, o meu próximo passo, já falei com o meu cirurgião plástico, que eu quero retirar. Eu não, é aquela vovó que tá turbinada ali, que naquele momento lá atrás fez muito a ver, tinha muito a ver do que ela era naquele momento, mas que hoje ela já se incomoda porque exatamente ela já se sente na cabeça dela num momento diferente onde aquilo dali não conecta mais o corpo, a Sim. alma e a vida dela. O mais comum nesses casos é a gente colocar uma prótese pequena. Aham. Né? A gente reduziu a prótese que ela colocou na juventude para uma prótese bem menor. Apesar de que eu tenho que explicar para o paciente que não vai ser mais apenas uma inclusão de prótese, vai ser já uma mastopexia, uma mamoplastia, onde vai envolver muito mais cicatrizes, devido à retirada de pele. E essa mulher que entra no seu consultório e que fala assim, olha, vamos lá, eu vou fazer a mama, beleza. E aí ela dá um start e fala assim, doutor, vamos aproveitar que eu tô aqui, já vai fazer a cirurgia, você vai te anestesiar. Vamos dar uma recalchutada tudo. O que é mais comum de o top 3 mais pedido na parada de sucesso quando a mulher vai fazer a cirurgia de mama? É muito comum as pacientes que tiveram filhos, né, elas entram no consultório e eu sempre pergunto como é que eu posso ajudar, qual é a queixa da paciente, elas dizem, doutor, é tudo. E aí elas falam, doutor, tem um queixa com abdômen, tem um queixa com mama, tem um queixa com o corpo como um todo depois da gestação. E quando a gente avalia a paciente, o procedimento indicado seria que ela tem necessidade, seria uma mamoplastia, né, com prótese ou sem prótese, uma lipoaspiração devido às gorduras, até para a gente poder dar contornos, curvas para a paciente, e a abdominoplastia, devido à retirada de excesso de pele da gestação, assim como a correção da diástase dos retos abdominais ocasionado durante a gestação. Sendo que eu não indico fazer as 3 cirurgias em um mesmo procedimento. Isso devido aos riscos, pelo aumento do tempo cirúrgico, né, que envolveria fazer as 3 cirurgias juntas. Né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não indica que a gente façamos procedimentos muito longos no mesmo paciente, procedimentos que ultrapassam 6 horas no mesmo paciente. E fazer as 3 juntas tranquilamente ultrapassaria. E no momento eu sou o secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então eu sigo muito bem à risca isso. Interessante falar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é que o tempo de cirurgia, quanto mais longo, e aí os 6 horas é um time, onde os estudos já falam que você tem realmente um maior aumento de complicações de pós-operatórias, que advém porque o tempo anestésico, e a gente fala, qualquer cirurgia é um trauma consentido. O paciente consentiu porque ela quer fazer a cirurgia ou porque, no meu caso, precisa fazer a cirurgia. Mas não deixa de ser um trauma para o corpo, não é isso? E eu sempre explico para o paciente que o cirurgião plástico ele é um trabalhador braçal, onde ele tem que ser perfeccionista. E eu acho extremamente difícil ser perfeccionista depois de 6, 7, 8, 9 horas, né, trabalhando uma cicatriz, trabalhando algo na extrema perfeição. Então, devido a isso, eu digo, olha, não insista que realmente o resultado não seria bom. E no pós-operatório, dor, eu imagino assim, a pessoa faz mama, o que é mais comum? Fazer mama, abdômen e uma lipo, para ajeitar ali. O que é mais comum de dor? Doer a mama no pós-operatório, a lipo ou aquela abdominoplastia? O que dói mais? As pacientes se queixam mais da lipoaspiração, da dor da lipoaspiração. Mas eu sempre digo que
A dor normal é aquela dor que você tá paradinha, assistindo sua TV, deitada, você não tá te incomodando, não tá doendo, mas é na hora que você vai levantar, né, a hora que você vai voltar para a cama, é a hora que você vai sentar na mesa, é a hora do movimento que ela vai te incomodar. Esse é o normal. Entendi. E Brasil é primeiro lugar? Em que top a gente está no número de cirurgias plásticas? Eu te pergunto porque, assim, até dentro do Brasil a gente vê essas diferenças. Eu nasci na Bahia, que eu estava brincando da Universidade da Federal de Bahia, e a gente vê que onde tem ali na costa, no litoral, você tem algo exacerbado do culto ao corpo. Sim. Então a gente vai para o Rio de Janeiro, 5 horas da tarde, tá todo mundo correndo, a praia tá cheia, parece dia de domingo, né? 5 horas da tarde. Em que ranking o brasileiro está realmente nessa história da cirurgia plástica? Em números gerais, nós somos o segundo do mundo. Perde para quem? Perdemos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos nos supera em números de cirurgia plástica. Né? Mas nós somos muito referência em cirurgia plástica na questão corporal. Né? Eu diria que a nível de cirurgias de face, os Estados Unidos é a maior referência. Em nível de cirurgias corporais, eu diria que o Brasil é a maior referência. E aí a gente vai pensar, imaginar exatamente, Brasil, latino, o corpo ser mais esculpido, né, de ter o contorno que geralmente lá fora, vamos dizer, o americano não tem essa visão, e as mulheres brasileiras, elas gostam mais disso, não é isso? Sim, verdade. Eu diria que devido também, como você falou, essa cultura do corpo, praia, esportes na praia, devido a toda essa cultura que nós temos. Você recebe muito paciente de fora do Brasil? Porque, assim, eu tô te perguntando porque eu lembro na Copa do Mundo, quando eu esteve aqui no Brasil, muitos cirurgião plástico, muitos dentistas também, meu irmão é dentista, bucomaxilo, e essa sazonalidade, vieram os italianos, os ingleses, os portugueses, os europeus, por ser muito caro lá, até os americanos também, os Estados Unidos jogou aqui, eles aproveitaram, foi uma loucura. Quem tinha as clínicas de odontologia, elas ficaram lotadas, exatamente as pessoas aproveitavam por causa disso. Você tem esse reflexo dentro, tem pacientes que vêm de fora para operar com você? Eu tenho muita paciente brasileira que mora fora. Sim. E que opera aqui comigo. Né? Tenho pacientes do Chile, da Argentina, Portugal, Suíça, Itália, Japão. Então, pacientes que moram em outros países, né? Vou visitar a minha família no Brasil e aproveitar para fazer a cirurgia plástica. E realmente elas referem, aqui na Europa é muito caro, a cirurgia plástica eu prefiro fazer aí no Brasil. Isso é muito comum. Jorge, para a gente acabar o nosso podcast, cara, eu sempre estou perguntando para as pessoas um livro e uma música. Existe um livro que marcou a sua vida, ou se você lê muito, um livro recente que fica na sua cabeça, que te deu algum start, algum estalo que você queira falar aqui? Gostei. Um livro que marcou, podemos dizer, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Legal. Né? Acho um livro excelente. Música, né, que você perguntou. Música, cara. O que toca no seu Spotify, geralmente? Toca um pouquinho de tudo. Principalmente, eu diria, jazz e MPB. Né? Mas se fosse citar também o nome de uma música, talvez que mais me marcou, Garota de Ipanema. Pô, legal, cara. Legal. Jorge, eu queria te agradecer a sua participação, o seu tempo, a dificuldade que a gente teve até de bater a agenda, da gente conseguir estar por aqui. E queria dizer, cara, que, poxa, eu fico muito feliz com a sua ascensão profissional, a gente voltar junto e toda vez a gente está sempre torcendo muito pelo outro e pelo carinho, que a gente, às vezes, as poucas vezes a gente está se devendo ainda uma cerveja há muito tempo, mas às vezes que a gente conseguiu colocar os nossos filhotes brincando junto, as nossas famílias, os nossos amigos. Agradecer a sua presença aqui. Obrigado demais, meu amigo. Eu que agradeço demais o convite, tá? É um prazer sempre. Conte comigo. Obrigadão. Tá?